Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive Com Você praticante de FT certificada desde 2010. Uso essa técnica maravilhosa para os meus objetivos desde então e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem seus objetivos atingidos com uma facilidade e leveza. Eu fico muito contente de poder estar aqui. Hoje eu vou falar mais de um tipo de desconforto no corpo, quais são suas causas emocionais. Também celebrando que faltam somente 48 horas para o lançamento do livro, o bem-estar mental e emocional na atualidade, onde eu sou coautora. Muito bom, os que eu vou ver lá no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, na Livraria da Travessa, em 2 dias, e tudo que vai estar organizado lá, noite de autógrafos, vai ter debate, vai ter uma série, vai ter um coquetel, vai ter uma série de atividades durante esse lançamento. E eu vou estar lá, né? É o primeiro lançamento que eu faço em livro impresso. Eu já tenho um e-book, que é o livro das afirmações diárias, mas como documento impresso, esse é o primeiro, né? Então vocês vão ter a oportunidade de presentear seus amigos, vão ter a oportunidade de levar com você, vão ter a oportunidade de compartilhar, né? Compartilhar mais bem-estar, porque nesse material eu falo da minha experiência, resultado de uma cliente, e também conto o que a gente pode fazer, então, para ter outros resultados dentro da parte da psicossomática, que é como as emoções interferem no corpo, né? A gente pode ter resultados melhores com isso. E a FTE é meu carro-chefe, já faz 9 anos e fico muito contente, né? Que além de estar transformando a minha vida, essa técnica já há tantos anos, eu tenho ajudado outras pessoas, né? No meu canal do YouTube, que eu tenho lá mais de 450 vídeos, o meu blog, que vai fazer 9 anos esse ano, e mais atendimentos individuais, cursos, mentorias que eu tenho feito. Então, isso faz com que eu possa chegar a mais pessoas, né? E principalmente levar resultado hoje para cada um que se aproxima de mim, que pode usufruir não só da FT, como da experiência que eu já tenho com a técnica, não só de tudo que eu já vivi como estudante da FT, mas também tudo que eu já tive de resultados para mim e para os meus clientes. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui hoje falando mais um pouco, né, das causas emocionais das doenças. Hoje o assunto é torcicolo. É muito difícil alguém que não tenha tido um torcicolo na vida, não tem faixa etária para ter torcicolo. Tem pessoas que têm torcicolo momentâneo, tem pessoas que passam semanas com aquela dor, na região do pescoço, lado direito ou lado esquerdo, ou os dois lados. E isso faz com que as pessoas, já tive muitas pessoas que vieram me procurar por causa disso, né? E eu mesmo, em seguida já vou contar uma história minha que se encaixa perfeitamente na questão, num dos itens do próprio assunto de hoje, tá? Então, assim, se a pessoa tem algum problema de enrijecimento na região do pescoço, uma parte do pescoço que paralisa, que embola, que contrai, muitos médicos falam que também envolve em alguns casos a coluna cervical, e a coluna cervical ela tem ligação direta com sobrecarga, excesso de responsabilidades, e como origem dessa questão, se realmente começar na cervical o problema. Mas o torcicolo em si, ele tem a sua explicação metafísica, né? Ou seja, como as emoções atingem o corpo. E eu já vou começar a falar de uma delas aqui. Quem é que não teve convívio com uma pessoa teimosa? Ou já foi chamado de teimoso? O quanto você repudia a teimosia? Ou o quanto você é classificado como teimoso, empacado, cabeça dura, rígido, inflexível, nas suas ideias, nas suas crenças limitantes, na forma de ver o mundo, nas suas atitudes, ok? E aí às vezes não sabe porque tá tendo o resultado que tá tendo da vida, né? Então,
Aos teimosos o torcicolo. Eu lembro de tantas histórias a respeito disso, mas eu quero deixar para contar uma delas, assim, que para mim foi bem marcante. Eu já estudava os livros da Louise Hay, né, que ela fala desses assuntos desde os anos 80, né? Mas a questão da teimosia é um problema sério, né? As pessoas detestam jeito teimoso e muitas vezes elas estão teimando em rejeitar a teimosia, tem muito ali sendo repelido, né? Porque o teimoso, ele é cabeça dura, ele é empacado, ele empaca, mas também ele é uma pessoa imparável. Né? Ninguém lhe move ela das coisas que ela quer com facilidade. Então, quando a pessoa acha que ser teimoso é ruim, é só a maneira que a pessoa está usando essa forma de resistir, tá? Que está gerando algum desconforto relacional, físico, mental. Tá? Os diálogos mentais, o criticismo que às vezes envolve as pessoas que são teimosas, tá? Nada as demove da ideia. Elas muitas vezes não querem ouvir as pessoas e isso é uma coisa chata, né? Mas em seguida vocês já vão ver que eu montei uma sequência de FT que é específico sobre essa questão que a gente resiste e persiste e também nos impede de exercitarmos nos nossos dons. Tanto o teimoso, o empacado, como o focado, eles são duas faces da mesma moeda. E aí as pessoas querem primeiro entender isso para depois dar a chance de se aplicar a técnica. E é justamente ao contrário. Elas estão tão empacadas na ideia delas que elas primeiro precisam de uma explicação para entender, que elas não fazem o que é necessário, que é remover a resistência em perceber que existem lados produtivos rejeitados no momento que a pessoa rejeita a teimosia. Tem que ser aquele que aceita tudo, aquele que está aberto a ouvir tudo. Essa palavra tudo, essa outra palavra nada, outra palavra que deve ser riscada dicionário nunca. Tudo isso são lados teimosos, são lados resistentes, que estão fazendo mal para aquela pessoa, porque ela está sentindo um desconforto em olhar para o teimoso, sentindo um desconforto em perceber sua própria teimosia. E o próximo item aqui que eu falo que é a inflexibilidade. Se a pessoa ela é inflexível, e essa rigidez causa um desconforto mental, uma dor emocional, pode ser até uma dor física, ou então aqueles diálogos mentais que não param, diálogos mentais confortáveis que não param. Ela também é uma pessoa, se ela é inflexível, ela segue sem dar relevância à opinião alheia, ela também é imparável. Ela também pode ser rígida no bem, rígida no melhor, no sentido de nada demover ela da questão. O que a água faz? Ela contorna os obstáculos. Ela não tenta passar por aquele espaço que está bloqueado. Ela não vai de encontro para demolir. Ela circunda as questões. Então, a inflexibilidade, ela é, mais uma vez, um aspecto da mente rígida, das crenças limitantes, dos mitos, que sejam eles familiares ou não, sejam eles que a gente importou do mundo ou não, porque a gente também cria os nossos próprios preceitos em função das nossas vivências e experiências.
Então, essa questão de ser inflexível, aquela história de ou tá comigo ou tá contra mim, né? É uma inflexibilidade. Então, se não pensar como eu penso, não serve. Não tem mais nada além. Incapacidade, que é o terceiro item, incapacidade para dar torcicolo, ok? Incapacidade de encarar os desafios e as exigências da vida, que faz com que as pessoas sintam que elas são impotentes perante os fatos, que nada mais declara ainda um aspecto da vítima. A vítima, ela tem essa sensação que ela não pode fazer nada perante os fatos, as circunstâncias, as vivências, as ocorrências. Então, assim, quando a pessoa está se sentindo, puxa vida, né, não tem como mudar isso, que dor, que pesar, que desconforto. Será que ela não pode mudar isso para a questão, em vez de se sentir impotente, ela se sentir na questão um pouco mais, em vez de se sentir impotente, ela se sentir resignada? Porque a resignação é diferente da impotência. A impotência é quando tu não consegue fazer mais nada. A resignação começa pela aceitação. Ok, isso é dessa maneira. E aí, depois o que segue então, como posso viver e conviver com esta questão? Isso que é o conceito real de resignação. Não tem nada, não tem ligação direta em aceitar as coisas, baixar a cabeça, se submeter. Essas são também crenças limitantes, que ser resignada é uma pessoa que se submete, ela se subjuga, tá? Ela fica por baixo da questão, ela se humilha. Tá? Tudo isso são formas limitantes de pensar a respeito da questão do que é ser resignado. A resignação é uma coisa maravilhosa. Ela pode levar as pessoas a outros patamares de experimentação de si mesmo e abertura para possibilidades do universo, da vida, das coisas, de tudo que pode acontecer de diferente do que está acontecendo até então, de inovador, de transformador, de transcendente. Transcende é aquilo que vai muito além, que sai fora dos modelos e vai além, que sai dos parâmetros estabelecidos, vai além e é bom, é produtivo, leva a pessoa a outros níveis de compreensão de si e das suas ferramentas. Então, quando a pessoa chega e diz assim, eu me sinto incapacitado para resolver as questões da vida, então eu preciso trabalhar um pouco a entrega, se entregar para as questões. A resignação um pouco é isso. Ok, eu não posso fazer, não vou vencer isso dessa maneira que eu estou fazendo, mas deve existir uma outra maneira de encarar os fatos. E a primeira maneira é não brigar com os fatos. E sim pensar então como posso ou conviver com as questões, ou focar em outras coisas, ou fazer o que está no meu alcance. Então, quando a pessoa chega e diz assim, essa coisa, eu me sinto mal, me sinto impotente perante os fatos, ainda está vivendo a visão da vítima, ok? E aqui, o último item, que é para a gente refletir, depois eu vou dar um oi para todo mundo, nós vamos fazer sequência de FT, uma questão empacada com o masculino. Pode ser pai, pode ser irmão, Normalmente, muitas pessoas têm o torcicolo do lado esquerdo, então é com o masculino. Pai, irmão, primo, tio, chefe, não a chefa, né? O chefe, o superior a ela,
um colega de trabalho. Eu lembro que uma vez eu fiz, eu tenho uma cliente até hoje, né, que ela ainda se auto-aplica, ainda pede sugestões de EFT. Ela tinha tido problemas com o pai, que nunca reconheceu, nunca assumiu a família por medos pessoais. E ela sempre teve problema com o masculino. Ela teve problemas no primeiro casamento com o marido, problemas no segundo casamento com o marido, com o segundo marido, problemas com um colega de trabalho, né? Era sempre questões com o masculino. E agora ela teve mais um menino. Ela ficou grávida e ela teve mais um menino, que é mais uma forma de fazer as pazes com o lado masculino, que para ela pôde repensar muitos conceitos nessa gravidez dela, inclusive as questões de aceitação, tá? De fazer o que estava no alcance dela, sair um pouco do lado da vítima, e muita coisa bacana ela fez. Ela fez um parto humanizado que ela queria, né? Ela levou para outras gestantes essa questão, ela pôde fazer EFT toda a gestação, ela pôde curtir esse bebê, ela ainda curte, porque o nenenzinho não tem 1 ano ainda, tá? Então, assim, ela tá trabalhando o lado masculino, a relação dela com o masculino, que é a parte dos limites, que é a parte do controle, que é ligado à inflexibilidade, tá? E ela conseguiu reconhecer o padrão dela se repetindo. A história com o pai, que tinha também problemas com o pai dele, depois ela com o próprio pai, ela com os 2 maridos, né? O primeiro marido e o segundo, ela com um colega, né? Que por questões legais dificultou tudo na vida dela. Hoje ela já conseguiu um outro lugar para trabalhar, uma coisa que é bem libertadora, né? Não precisar mais conviver com aquela pessoa, mas não significa que ela ainda não tem que trabalhar questões de rigidez e inflexibilidade nela. E aí eu quero contar 2 histórias bem curtas, uma da Louise Hay, que com 86 anos, a Louise Hay já fez acho que a Louise Hay fez a passagem com 92, mas com 86 ela descobriu o EFT, ela estava numa apresentação dela, e aí antes de entrar no palco, ela sentiu aquela fisgada, aquela embolada no pescoço, e tinha uma pessoa próxima a ela, junto da produção do evento, que diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns minutos dessa técnica que eu aprendi, eu tenho certeza que tu vai melhorar. E foi a EFT que foi apresentada a ela, e ela tinha ainda, a Louise Hay, tinha memórias dos traumas com o padrasto ainda. Então ela trabalhou aquilo em sequências de EFT antes do evento, que já deu um alívio de 60%, 70%. E até tem um vídeo dela com o Nick Ortner, que é um dos que usa muito a EFT nos Estados Unidos, e também tem um evento anual que assistem mais de 600 mil pessoas com ele, e a irmã e o outro irmão. E aí ela teve essa percepção que ela tinha essas questões ainda de eventos traumáticos no pescoço, tá? Com o padrasto ainda, né? Então a questão era muito antiga, porque ela deixou de morar com o padrasto com 16 anos de idade. Então como é que ela ainda tinha os desconfortos? Porque eram eventos que ela estava resistindo a deixar ir. Então, quando eu faço a sequência de EFT, é muito importante falar: não é seguro deixar ir, não é merecido deixar ir, não é confortável deixar ir. A tal questão também tem que aparecer isso na sequência de EFT, para que a pessoa possa sair desse estandarte de ter que mostrar a dor por causa do fulano, que também é outro ato de vitimização, né? Eu ficar no estandarte, eu também tô achando que o outro
precisa ter um alerta. Eu sou o alerta para as pessoas não caírem nessa cilada com essa pessoa, né? É uma forma de ser inflexível também. Então, eu lembro, esse é parte da história da Louise Hay, já com o uso da EFT, com 86 anos de idade. Estou me lembrando se foi 2013. Agora não tenho certeza, 2013 ou 2014, que ela deu esse relato pro Nick Orton e fez EFT junto com ele ao vivo, né, num evento. E depois a minha questão, né, a live já tá acabando o nosso tempo, mas aguarde um pouquinho, nós já vamos fazer EFT. A minha questão foi a seguinte: em 2008 eu ainda não conhecia EFT, mas eu já estudava livros sobre as causas emocionais das doenças, como da Louise Hay, Gasparetto, Val Capelli, a Maria Cristina, que é aqui do Brasil também, a Cristina Cairo. Tem muitos autores, muitos autores que falam sobre isso, mas o primeiro que eu tive contato foi a Louise Hay. Então eu já estudava assim, as causas emocionais das doenças, o corpo reage às emoções, tem a química da emoção, né? Mas eu não tinha toda essa profundidade. E aí eu me lembro, meu pai foi fazer safena, ficou um tempo entre a internação e a cirurgia propriamente dita, e eu fiquei alguns dias com a minha madrasta para dar suporte emocional para ela e também para ajudar no que tivesse no meu alcance, né? Uma das coisas foi a questão de poder ajudá-la a pagar contas pela internet. Uma coisa que meu pai fazia quando não estava hospitalizado, mas já estava chegando as faturas, os vencimentos. Meu pai estava no hospital, era a única pessoa que sabia fazer do casal. E aí eu disse, não, tu deixa pra mim que eu faço e só me diz quais são as contas, né? Eu preciso das senhas, que aí eu faço tudo aqui pelo banco virtual, né? E ela ficou na minha volta, né? Primeiro eu sentei na cadeira que era do meu pai. Aquela cadeira, meu pai teimoso, inflexível. E eu sentei naquela cadeira. E aí parece que ressonou tudo em mim, assim. A minha inflexibilidade, a minha maneira de ver as coisas ressonaram com a energia do meu pai que estava naquela cadeira, o que simbolizava aquela cadeira, né? Que era o local que meu pai passava a maior parte do dia quando não estava no trabalho. E aí eu lembro que deu uma fisgada assim no pescoço, ela falando o tempo inteiro como é que ela queria que pagasse as contas, quais eram as contas, né? Porque ela é muito falante. E ao mesmo tempo aquela sensação assim de sentir que tinha alguma coisa errada, né? Tanto naquele excesso de fala, como também naquela sensação que ressonava com o que eu senti quando eu sentei naquela cadeira. E aí eu pedi gentilmente que a minha madrasta deixasse as contas, os documentos, as senhas, todas ali pra mim, que eu ia fazer tranquilamente, que ela não se preocupasse, se ela quisesse jantar, que ela não tinha jantado, que eu ia fazer, qualquer coisa eu ia chamá-la, que ela não ficasse preocupada com isso, né? E aí ela desceu e ficou eu sozinha naquela peça com aquela dor tremenda no pescoço, aquela fisgada, né? E aí eu lembro que eu segurei o meu lado esquerdo e pensei assim, eu aceito mudar, eu estou mudando. Quando eu pensei nessa frase algumas vezes e apertei o pescoço, que era onde estava embolado, estalou e passou a dor na hora. Então, o que eu fiz? Eu levei a minha mão onde tinha um desconforto. Eu identifiquei o desconforto, qual era a sua origem. Eu toquei naquele ponto, mandando estímulo para o cérebro. Hoje eu entendo o que eu fiz, tá? Mas na época foi automático aquilo. Eu usei a frase que eu tinha lido no livro da Louise Hay. E eu toquei naquele ponto dizendo que era justamente ali que eu precisava que o meu cérebro atuasse para desbloquear.
E aí, quando senti aquele estalo e a dor passou na hora, eu ainda mexia assim a cabeça, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, eu nunca me livrei tão rápido no torcicolo. Eu me lembro que às vezes o torcicolo ficava dias, né? E eu me livrei muito rápido, eu estava sentada na mesma cadeira, eu estava fazendo a mesma atividade, não tinha mudado nada, né? E aquele torcicolo foi embora em segundos. E aí eu percebi que tinha a ver com a minha inflexibilidade, o quanto eu não aceitava a inflexibilidade dos outros, mas eu estava sendo rígida por causa disso também. Tá? E estava naquela resistência, tá? Tava no conflito, tava na resistência. Então aí, quando eu levantei daquela cadeira, eu fiquei até dormir pensando naquilo ali. Eu aceito mudar, eu estou mudando, justamente a minha inflexibilidade na maneira de ver as pessoas, de ver meus parentes, de ver as situações. E aí, paguei o que tinha para pagar, imprimi os comprovantes e entreguei nas mãos da minha madrasta. Então, a importância da gente saber identificar o que tem por trás daquele desconforto físico, mental, emocional. Mas hoje aqui o assunto é como a gente rejeita pessoas teimosas, né? As pessoas teimosas em nossas vidas, as cabeças duras, as empacadas, as que estão sempre em ponto de guerra, né? Ou então que estão te ignorando, como se você não estivesse nem ali, como se você estivesse dizendo falando para as paredes. Tá? Eu conheço uma mãe, um pai e uma filha, e ele chama a filha de mula. Né? A mulinha chegou, né? A empacadinha chegou. Tá? E aí eles tiveram uma questão de relacionamento que a filha falou pro pai que não estava gostando de uma atitude do pai. E aí o pai explodiu de volta, dizendo que tinha uma coisa que não tinha sido bendita por ela quando ela tinha 13 anos de idade, sendo que agora ela já está com 53. Então, 40 anos atrás. Então, ele estava empacado naquela história. Tá? Desde aquela época. Estava rígido, empacado. Tá? E ele chamava a filha de mula, de empacada. Então aí ele se via na outra pessoa e detestava o que via. Então por isso a revolta dele, a repreensão, o bullying doméstico que ele fazia com a própria filha. A filha, por sua vez, sempre reconheceu que era uma mulinha mesmo e isso nunca incomodou ela. Então a questão da pessoa ser resignada. Ok, eu sou uma mula, mas se eu precisar ter atitudes diferentes, não rígidas, eu posso ter também. Tá? Para algumas coisas eu posso ser posicionada, eu posso ser focada, persistente. Mas não significa que eu vou estar sendo rígida em pontos de vista, em crenças limitantes, em atitudes que me geram desconforto. Então foi muito interessante assim quando teve essa questão, né? Ela veio falar para mim rindo. Toda vez que eu chego em casa, o pai me chamava de mulinha, mula, empacada. Né? E aí quando eu fui conversar com ele sobre uma atitude dele que eu não estava gostando, ele veio e retrucou uma coisa de 40 anos atrás. Então quem é realmente o empacado? Né? Quem é realmente o rígido? E não deixar ir situações do passado, em não se permitir mover pela vida. Então aí, eu quero que vocês respirem fundo e eu quero dar uma rica noite. Já vão aproveitando e compartilhando essa live aí com seus amigos. Suas redes sociais, depois quando estiver no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, né? Aguardando o lançamento do livro, uau!
Rica Noite, Mônica, Ashish, Cláudia, Maria Freitas, Maria Silvia, Elaine, Jaqueline, Vanessa, Leila, Itiara, Maria Elizabeth, Jocely, Alice, Heloísa, Lisângela, Elaine, Cristina, Olivia, Vitor, Nelly, Roberta, Patrícia. Sejam todos bem-vindos a essa live e eu quero dizer que agora vamos respirar fundo e vamos fazer EFT, ok? A quem não conhece, é só me copiar, vocês vão ter o tempo para falar a mesma frase que eu disse depois de mim e vão dar os toques exatamente nos pontos que eu estiver tocando durante cada sentença. Então, vamos lá. Já escolheram uma pessoa teimosa, rígida, empacada? Ok. Numa escala de 0 a 10, quanto isso incomoda você? 10 incomoda muito. 0 não tá nem aí. Então escolhe outra pessoa teimosa e empacada. Então vamos lá. Respira fundo. E solta. Empacados não ouvem. E muitas vezes fico ouvindo lixo e aceitando esse lixo ao meu redor. O empacado, o rígido, não quer saber o que o outro diz ou não. O que o outro diz não importa. Mas muitas vezes não soube me ouvir e ignorei sinais do meu corpo. Rígidos são inflexíveis. Muitas vezes você preservou as crenças limitantes e os mitos como forma de segurar em algo. Rígido em se segurar em algo que não servia mais. Os teimosos muitas vezes só veem seu ponto de vista. E muitas vezes eu carrego a opinião de tantos outros. Faço tudo para não ser igual. Faço tudo para não ser abominavelmente teimosa. Muitas vezes tenho nojo e me incomodo com as formas de se expressar dos rígidos. Mas esqueça, esse nojo também é uma forma de rigidez. Os rígidos são empacados mesmo. Mas muitas vezes qualquer coisa me tira do meu objetivo. Me tira do meu foco. Me tira do meu propósito de alma. Uma situação de trabalho, um vizinho, um parente, um colega. Eu começo então a honrar os rígidos. Não porque também sou rígida quanto a pensar sobre os inflexíveis, mas pelo fato de ser uma pessoa que pode ter pontos de vista parados e em fluxo. Que pode escolher se mover com maior flexibilidade pelos acontecimentos. Largar a rigidez não só para que doa menos,
mas também porque gasta menos energia, traz maior paz interior e entusiasmo, que é muito bom de sentir. Então me permito de me ver de forma mais flexível, mais comigo, mais rígida pela flexibilidade. E evolução com minhas ferramentas de nascença. Respira fundo e solta. Então, ficou aí a mensagem. Se teve torcicolo, mais uma vez, torcicolos persistentes, torcicolos temporários, lembre-se, eu aceito mudar. Eu estou mudando pelo meu melhor e por todos que me rodeiam. Uma rica noite a todos e até a próxima live. Eu não sei se vou fazer live na sexta, porque eu vou estar no Rio de Janeiro pelo lançamento do livro. Mas, porque também não sei se vai ter internet legal lá. Mas eu prometo que em breve dou mais notícias. Com certeza na terça-feira da semana que vem, a última terça do mês, vai ter live 2030 e eu já vou contar novidades, né? Como vocês podem adquirir os livros diretamente comigo e ganhar muitos bônus especiais. Uma excelente quarta-feira e muita liberdade emocional para você. Tchau!